2, do verso 21 ao verso 25. Queria também parabenizar as mamães por esse dia tão especial. Eu tenho, assim, muitas referências maravilhosas de maternidade. A minha mãe, que é membro dessa igreja, minha esposa, tem também minha sogra, mulheres que realmente dão a vida pelos filhos, né? Se entregaram de uma forma muito intensa, mas principalmente confiaram no poder de Deus para ter sucesso nessa missão. Então, mamãe, o que eu te dou como conselho é: confie no poder de Deus, para que você continue tendo êxito nessa missão tão linda. Eu li uma declaração hoje muito interessante, que as mães têm poder para mudar o que reis não são capazes de mudar. Olha o tamanho da responsabilidade do impacto. Mas eu louvo o nome do Senhor pelas mães dessa igreja, porque vocês têm feito a diferença muito grande. Eu queria que a gente aplaudisse o Senhor pela vida das mamães aqui dessa igreja. E que vocês foquem nas vitórias, nas conquistas. Às vezes você sente mais o peso das suas falhas, mas creia que o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Vamos ler o texto? Gênesis 2, de 21 a 25. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Deixa eu só abrir um parênteses. Você sabe por que Deus criou o homem primeiro e não a mulher? Quem sabe dizer? Os teólogos dizem que foi para ela não dar palpite, né? Ia ser complicado. Mas as mulheres têm outra versão. Elas disseram que primeiro vem o rascunho e depois vem a obra-prima, né? Aí vocês gostaram dessa versão, né? É melhor, né? Mas faz sentido que vocês são muito melhores do que a gente mesmo. A gente tem que aprender muito com vocês. Mas vamos falar da Bíblia agora, né? Amém. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Queridos, nós estamos no mês da família. Todo ano, em maio, nós celebramos o mês da família. Tiramos essas semanas para orar pelas famílias, pregar a respeito desse assunto tão importante, falar de algo que é prioritário para Deus. Porque como você pode perceber claramente, tanto no início do Antigo Testamento quanto no início do Novo Testamento, Deus deixa claro que a família é criação dele e prioridade para ele. Você acabou de ler um texto que no segundo capítulo da Bíblia, Deus institui a família. Quando você chega no Novo Testamento e Jesus vai iniciar o seu ministério, o primeiro milagre que ele realiza é em um casamento. Mais uma vez atestando que a família é uma prioridade para Deus, além de ser criação de Deus. É um fato, e nós não temos como negociar isso. Na verdade, quando você continua lendo a palavra e chega em Gênesis 12, você lembra que quando Deus chama Abraão para ser o pai de uma grande nação, ele declara que a terra será abençoada através das famílias. E ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua família está na terra? Sim? Ela está em Jesus? Então a tua família é bendita. É o que a palavra diz. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso é um fato que nós precisamos relembrar, reforçar. Aliás, a família é que dá estabilidade à sociedade. A nossa nação está do jeito que está porque há um projeto de desconstrução da família. E dessa forma, nós não conseguimos ter uma sociedade estável, uma sociedade equilibrada, uma sociedade que prevalece da forma certa. E eu sei que isso é um fato, é uma realidade para todos nós, mas a família continua sendo um projeto de Deus. E quando eu falo sobre isso, talvez você pense assim: pastor, se a família é um projeto de Deus, por que nós vemos
tanto problema nas famílias, tantas lutas, tantos desafios. Por exemplo, as estatísticas dizem que o número de divórcios no Brasil cresceu mais de 8% no último ano, chegando à média aproximada de 500 mil divórcios em um só ano. Assustador. Os dados mostram que quase metade dos casamentos que terminam em divórcio duram menos de 10 anos. Cerca de 25% dos casamentos permanecem firmes entre 10 e 19 anos, então chegam ao divórcio. Outros 26% se separam com mais de 20 anos de casamento. No Brasil, o tempo médio de um casamento é de 13,8 anos. Apenas 13,8 anos. Algo assustador. Seguindo na questão da família, hoje já é dito que a média de idade da primeira relação sexual no Brasil é de 10 anos de idade. 10 anos de idade. 30% dos jovens afirmam que iniciaram a vida sexual com 10 anos de idade. Nessa faixa tão ainda precoce, tão inocente ainda. Os dados também dizem que 11 milhões de famílias só têm a mãe para chefiar, para conduzir essa família. É realmente uma realidade assustadora, e eu não trouxe aqui todos os dados, porque seriam muitas informações. Mas a grande pergunta é, se a família é um projeto de Deus, é uma prioridade para Deus, por que isso tudo está acontecendo? Por que em alguns casos não está funcionando? Eu tenho duas respostas para isso. Primeiro, porque há uma orquestração do mal para destruir a família. A família foi criada por Deus, e o diabo odeia tudo que Deus criou. Ele odeia a sua família, ele odeia o seu casamento, ele odeia você, ele odeia os seus filhos, ele odeia essa igreja. Ele trabalha o tempo inteiro para tentar destruir aquilo que Deus criou. O diabo não tem poder para criar, mas ele tem poder para perverter aquilo que Deus criou, para então gerar destruição. E isso acontece quando ele tem liberdade para fazer isso. E ele trabalha constantemente para desconstruir o conceito de família. É por isso que o papel, a figura do homem tem sido desconstruída, a figura da mulher tem sido deturpada, a importância de ter filhos tem sido atacada. Inclusive tem um dado que diz que a média de pessoas nas famílias brasileiras já está chegando a menos de 3 pessoas por família, porque as pessoas não querem mais ter filhos, porque o foco está na carreira, o foco está na vida financeira, o foco está na sua independência, porque ter filho dá muito trabalho. O filho se tornou um peso, enquanto a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Mas o diabo tem trabalhado e tem tido algum tipo de êxito, algum nível de êxito no nosso país, na vida de muitas pessoas. Há sim uma orquestração do mal que trabalha contra a sua família. Mas há um segundo motivo, que é ainda mais preocupante. O diabo só consegue espaço quando o espaço é dado a ele. Ele não tem poder para entrar onde ele não foi autorizado a entrar. E quando que ele é autorizado? Quando nós não vivemos os princípios e valores que Deus estabeleceu para a família. Quando nós ignoramos o que Deus diz que é família, o que Deus diz que é casamento, o que Deus diz que é paternidade, o que Deus diz que é maternidade, o que Deus diz que é ser filho de acordo com a palavra de Deus. E isso é tão importante e tão sério. Muitos estão ignorando os princípios da palavra e às vezes ignoram porque não conhecem. Por exemplo, quantos aqui já fizeram um curso de família? Levanta a mão. Poucos? Curso de hombridade para ser homem, na visão de Deus. Mulher, para tratar finanças e tantas outras coisas. Irmão, a maioria das pessoas vivem família, casamento, paternidade, maternidade, sabe baseados em quê? No que acham que é melhor. Ou no que aprenderam do pai, da mãe, uma referência de casamento que eles têm, eles adotam. É isso. E esse é um problema muito grande. Por quê? Porque Deus estabeleceu exatamente como deve ser o casamento, como deve ser a paternidade e a maternidade. E muitas vezes nós estamos ignorando isso. E isso abre espaço para que o diabo faça aquilo que ele veio fazer: roubar, matar e destruir. É um fato. E nesse mês da família,
No domingo passado, apesar de eu não ter pregado diretamente sobre família, eu preguei um texto sobre família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu disse no primeiro ponto que toda mudança coletiva começa com uma decisão individual. Porque a família começa no indivíduo. E quando eu decido ser melhor, a minha família melhora. Quem está entendendo, gente? Isso é tão importante para a gente. A mudança começa na gente. Mas hoje eu quero falar sobre casamento. E eu quero falar sobre um casamento blindado. Por que casamento, pastor? Porque casamento é o núcleo principal que sustenta o núcleo familiar. Um casamento ajustado gera uma casa ajustada, filhos ajustados. Assim como um casamento desajustado proporciona uma realidade de disfuncionalidade na casa, na vida dos filhos. Isso é um fato. O que eu quero dizer é que alguns problemas e algumas vitórias na vida dos nossos filhos foram originadas no nosso casamento, na nossa relação marido e mulher. Isso é tão importante. Nós temos vários exemplos na Bíblia, como por exemplo Isaac e Rebeca, que começaram muito bem o casamento, mas chegou uma hora que Deus saiu do centro, e a mentira entrou, a manipulação entrou, o favoritismo dos filhos entrou, e isso foi destruindo a família. E você que conhece a história sabe que Esaú e Jacó, os filhos, viveram anos como inimigos. Sabe por quê? Porque aprenderam com os pais. Aprenderam vendo papai e mamãe vivendo um casamento complexo dentro de casa. E isso é muito sério. Então hoje, queridos, eu quero falar sobre um casamento blindado. Se você não é casado, você vai aprender a escolher certo, amém? Para que você tenha um casamento blindado. Um casamento blindado não é um casamento que não enfrenta ataques e lutas, mas a blindagem, que é a presença de Deus, são os princípios e valores da palavra de Deus, mantém esse casamento inabalável. Ele passa por lutas, por desafios, mas ele prevalece. Então eu quero aprender nesse texto 5 princípios importantes que nos ensinam como ter um casamento blindado. Primeiro, eu aprendo nesse texto que ser solteiro não é pecado, mas não é bom. Lá no verso 18 diz assim: então o Senhor Deus disse: não é bom que um homem esteja só, farei para ele uma aliada, que lhe seja semelhante. No final do capítulo 1, Deus fala assim, quer dizer, o autor diz assim: Deus criou o mundo, tudo que nele há, e viu que era tudo muito bom. Mas no capítulo 2 ele diz: tem uma coisa que não é tão boa assim não. Não é bom que o homem esteja só. Eu não criei o homem para andar sozinho. Isso não é bom. O homem precisa ter uma companhia, ele precisa ter alguém para compartilhar. Então, ele não está dizendo que é um pecado permanecer solteiro, ele só está dizendo que alguns desafios que o casado não tem, o solteiro vai ter, mas não precisa ter. E ele vai começar a falar um pouco sobre isso. Lá em 1 Coríntios 7, Paulo diz: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O que Paulo está dizendo não é que ele está contradizendo o que o autor de Gênesis disse. O que ele está dizendo é que o solteiro acaba passando por certas tentações que o casado não precisa passar, porque ele tem que permanecer o quê? Segurando a onda. E se ele escolhe ser solteiro até o final da vida, ele vai ter que segurar a onda até o final da vida. E, irmão, desejo para você não. Porque não é fácil não. Não é fácil não. É um desafio. Isso é tão importante ser falado. Mas também é importante falar que o casamento é a escola do caráter. Você pode repetir? O casamento é a escola do caráter. Inclusive, Martinho Lutero uma vez disse que ele aprendeu mais em 1 ano de casamento do que em 10 anos no monastério. Se você acha que sabe quem é, case. E você vai perceber em você coisas que você não percebia antes. Você vai perceber que você não é essa maravilha, essa 8ª maravilha do mundo que você pensa que você é. Né? Você não é isso tudo não. E o casamento forja o nosso caráter. Eu sei que a vida profissional e o ministério nos tornam pessoas mais maduras, é um fato, mas nada se compara
ao aprimoramento que o casamento nos dá. No casamento nós conhecemos quem de fato nós somos, nós nos tornamos pessoas melhores, porque se nós não evoluirmos, além de sofrer, nós faremos outra pessoa sofrer. E quando vierem os filhos também sofrerão, porque agora as nossas decisões não impactam apenas a nossa vida, mas impactam o nosso cônjuge e impactam os nossos filhos. Isso é sério demais. É por isso que eu digo que permanecer casado é uma experiência de maturidade. Casamento não é para menino e nem para menina, é para homem e para mulher. E a gente precisa entender isso. Além disso, irmãos, uma das bênçãos da vida que é ter filhos, só pode ser uma realidade no casamento. Porque se eu trago uma criança para um lar disfuncional, ou seja, que não tem um casamento estabelecido, eu já constituo nessa criança dúvidas, dificuldades. Isso prejudica o processo de desenvolvimento dessa criança. E assim como eu falei com os jovens no sábado passado, ser solteiro também tem seus benefícios. E você tem que aproveitar o seu tempo de solteiro para se desenvolver o máximo possível. O máximo possível. Para que então, quando você for se unir a alguém, você esteja na sua melhor versão. Amém? Perfeito? Então isso é importante demais. Então para você que está solteiro, para com esse desespero aí. Acalma o coração, por favor, tá? Porque o que importa é você escolher certo. Teve gente que se equivocou, escolheu na correria e está sofrendo hoje. Então, se vai levar mais tempo aí, tranquilo. Portanto, que você escolha bem. Amém? Perfeito? Segundo, para ter um casamento blindado, é necessário deixar pai e mãe. Você pode olhar para o seu irmão ou sua irmã e dizer assim, é necessário deixar pai e mãe. Já começou a crise, né? Vai tocar nisso mesmo, pastor? Tem que tocar, irmão. A palavra toca. Olha o que diz o verso 24 aqui. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por que ele começa com por essa razão? Que razão? Ele está dizendo, para que o casamento seja bem sucedido, para que haja sucesso, para que Deus seja glorificado, é necessário deixar pai e mãe. É sobre cortar o cordão umbilical de dependência de pai e mãe. Enquanto isso não acontecer, o casamento não será pleno, não será abundante, não será próspero, não será um casamento feliz. O que eu quero dizer com todas as letras agora, preste atenção nisso. Você só está devidamente casado, de acordo com a palavra, e preparado para ter um casamento saudável, depois que você decide se divorciar dos seus pais. Para ter casamento, tem que ter divórcio, irmão. Tem que cortar o cordão. Tem que cortar. Isso é tão importante. Não é que os pais não sejam mais importantes, e nem que nós não tenhamos nenhum tipo de responsabilidade com eles. E sim que a partir do casamento, a relação mais importante, a relação humana mais importante da minha vida é a relação com o meu cônjuge. Quem é que está entendendo, gente? Depois que você casou, a pessoa mais importante da sua vida é o seu cônjuge. Mais importante. Não é papai e não é mamãe. Não é. E eu falo isso, irmãos, porque tem gente que morre de amores por papai e mamãe, mas não valoriza o cônjuge. Morre de amores pelos filhos, mas não valoriza o cônjuge. É assim. Quando o filho mora com os pais são os treinadores. Né? Eles ficam, treinam durante a semana, no jogo fica no banco de reserva dizendo, ó, pressiona alto, pressiona a bola, volta para marcar. Mas a partir do momento que casou, irmão, papai e mamãe saem ali do banco de reserva, sobe para arquibancada e se tornam torcedores. E fica assim, nossa, tomara que dê certo esse negócio que eu fiz aí. Deus ajuda aí, por favor. É isso. E torcedor acha que manda, mas não manda não. Quem manda é o treinador, o jogador. É isso. E pastor, e quando tem conflito, na hora do intervalo, desce para o vestiário? Não, continua lá na arquibancada. Porque quem resolve o problema no casamento é marido e mulher. Senta, conversa e resolve. Não conseguiu resolver, pede ajuda. Tem liderança espiritual, tem líder de célula, tem discipulador, tem pastor, tem tudo isso. Quem está entendendo, gente? É assim que funciona.
Para que dê certo tem que ser assim. O deixar do texto é geográfico, financeiro, emocional e espiritual. O alinhamento não é mais pai, mãe e filhos. O alinhamento é marido e mulher. E é engraçado, ou melhor, é interessante que Deus fala, deixará o homem pai e mãe. Ele está dizendo que o homem tem que liderar isso, que ele tem que ser aquele que vai dizer, nós vamos cortar o cordão umbilical. E isso é importante ser falado, porque no passado, o que era normal era a mulher ser mais apegada a pai e mãe. Mas hoje em dia, o que tem de homem, filhinho da mamãe, filhinho do papai, irmão, homem casado, meu Deus do céu, e isso é muito complicado, tem que cortar o cordão umbilical. Agora, também temos mulheres, emocionalmente dependentes demais do pai, o pai vem antes do marido, ouve o pai antes do marido, se aconselha com o pai antes do marido, às vezes é o filho que é apegado à mãe ou ao pai, às vezes o apego financeiro é forte demais, e isso tudo vai atrapalhando a relação conjugal. Talvez você esteja ouvindo coisa aqui que você nunca ouviu, irmão, e você está ouvindo isso da palavra de Deus. Posso te ensinar mais uma coisa ou reforçar o que você já sabe? Emancipação anda junto com maturidade. Às vezes a emancipação não acontece porque não há maturidade. Então, se não há maturidade para se emancipar, então não tem que casar. Como assim, pastor? Você tem dinheiro para casar? Ah, não, pastor. A gente vai casar pela fé. Entendeu? Quando chegar o boleto, a gente vai fazer uma oração. E o Senhor, assim, milagrosamente, o boleto vai ser pago, pastor. Assim, nós vamos orar. Nós somos aqui, eu oro muito, ela ora muito. Quando for mais pesado, a gente sobe um monte. E pela fé vai acontecer, pastor. Irmão, a fé não é irresponsável, né? Se você não tem condição para casar, não tem que casar. Vai ter que segurar a onda. Você tem condição de bancar a casa? Não, pastor. A gente vai morar com os nossos pais, tem um cantinho lá. Ou vamos fazer um puxadinho aqui, né, no quintal dos pais. Irmão, isso não existe, irmão. Vai dar problema. Porque quem casa quer, casa. Por que dá problema? Porque é um núcleo familiar junto de outros núcleos familiares. Não tem como. Os princípios e valores são diferentes, a mentalidade é diferente, o estilo de vida é diferente. Vai dar ruim, irmão. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Tem que cortar o cordão umbilical. Pastor, a gente não tem condição agora de bancar, então não casa. Então trabalha, se dedica, o Senhor vai te honrar. Aí você vai pela fé. Aí você vai pela fé. Entendeu? Nossa, pastor, está abrindo a caixa de Pandora. É isso aí, irmão. Estamos abrindo aí. Vamos lá? Isso é tão importante, tão necessário. Não dá certo. Alguns casais não conseguem viver uma vida harmoniosa porque não deixaram pai e mãe. Não há maturidade. Às vezes você espera uma mudança na vida do seu cônjuge, mas essa mudança não vai acontecer enquanto vocês não deixarem pai e mãe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é na sua casa? Isso aí já está ajustado? Quando eu preparava essa palavra, eu olhava para a minha casa. O que está precisando ajustar aqui? Como é que está na sua casa? Quais são os sinais de que você não deixou pai e mãe? Primeiro sinal, suas decisões precisam do aval deles. Se você e seu cônjuge frequentemente tomam decisões importantes com base no que seus pais dizem ou esperam, sem considerar o que é melhor para vocês dois, vocês não deixaram pai e mãe. Se seus pais constantemente se intrometem nos seus assuntos, quanto à criação de filhos, estilo de vida, como usa o dinheiro, a vida espiritual, a vida ministerial, não deixaram pai e mãe. Porque os pais é que estão tomando as decisões, ou parte das decisões na casa. Outro sinal, eles te sustentam financeiramente, ou estão financeiramente aliançados demais com você. Querido, se você ainda depende financeiramente dos seus pais, você não deixou pai e mãe. Ah, pastor, mas não vai dar para morar na Ilha do Frade. Beleza, irmão. Seu pai mora na Ilha do Frade porque estou há muito tempo lançando semente aí. Você começa morando em outro lugar, que eu não vou falar lugar que de repente ofende. Falar lugar lá no Rio. Vai morar lá na Vila da Penha, irmão. Vai morar lá. Entendeu? E ok. Teu pai não começou morando na Ilha do Boi, não, irmão. Nem na Praia do Canto. Né? Começou em algum lugar. O problema é que a gente quer começar onde os nossos pais estão terminando.
Esse é o grande problema. Então nem começa, ou começa errado. Quem está entendendo isso, gente? Então, nós temos que viver no padrão que a gente suporta. Isso é tão importante. Outro exemplo, você muda o seu comportamento com o seu cônjuge por causa do comportamento dos seus pais. Ou seja, você está mais focado em atender às expectativas dos seus pais. Então você prefere desagradar o seu cônjuge do que desagradar os seus pais. Não deixou pai e mãe. É um fato. Outro exemplo, você compartilha com os pais os problemas que tem com o seu cônjuge. Você expõe teu casamento para os pais. Irmão, pensa num problema sério. Pensa num negócio assim que é, assim, problemaço. Por quê, pastor? Porque você ama teu cônjuge, né? Você vai se resolver com ele. E tua mãe vai se resolver com ele? Ou com ela? Vai resolver? Será que vai? Irmão, resolve marido e mulher. Resolve entre vocês. Não tem que compartilhar com o pai e mãe. Outra coisa, você força o seu cônjuge a compromissos assumidos com seus pais antes do casamento. Antes, quando você morava com os pais, todo domingo tinha que almoçar na casa dos pais. Mas você casou com outra pessoa. Você perguntou para ele se ele acha legal todo domingo almoçar na casa dos seus pais? Quem é que fez acordos no seu casamento? Levanta a mão aí. Nossa, uma multidão, gente. Uma multidão de 5 pessoas. Irmão, quem não tem acordo, qualquer coisa serve. Se não tem acordo, qualquer coisa serve. E sabe qual é o problema? Tem um monte de acordo do casamento que só foi assinado por uma parte. Né? Será que está legal todo domingo ele ter que almoçar na casa dos seus pais? Será que está legal que todo fim de semana você tem que ir para casa, ela tem que ir para a casa dos seus pais? Está legal isso? É assim? Irmão, tem que acertar isso. Se para vocês está tudo bem para os dois, ok, o acordo é entre vocês. Agora, isso tem sido realmente conversado? Porque se não tem sido, não deixou pai e mãe. Um último sinal, que não são todos que eu estou falando aqui, né? Só sinalizei alguns aqui. Falta de comunicação aberta. Não fala o que tem que ser falado, com medo de desagradar o pai, a mãe, então prefere desagradar o marido ou a esposa. Pastor, quem é que coloca esses limites aos pais? Quem vocês acham que coloca? Os filhos. É você que diz, pai, está passando da linha. Ô mãe, espera aí, não é assim não. Irmão, você tem que defender teu cônjuge com unhas e dentes. Para tua mãe e para o teu pai, teu cônjuge é o melhor do mundo. É a melhor do mundo. É assim. É assim, ninguém fala mal da minha mulher. Ninguém fala mal do meu marido. É assim, irmão. Agora, no privado, aí dá certas contas, né? Não precisa bater não, irmão, calma. A irmã fez ali assim, calma, precisa não. É só acertar. É só acertar ali. Perfeito, queridos? Amém? Agora, até pai e mãe também tem que deixar filho, tá? Porque também tem pai e mãe que não larga os filhos. Deixa o filho ir. Pastor, você fala isso que tuas filhas estão contigo ainda. Irmão, a Bíblia diz que os filhos são como as flechas nas mãos do arqueiro. Flecha é para ficar na aljava? Flecha é para quê? É para ser lançada, irmão. Então para de travar o sucesso do teu filho, em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, todo dia eu tenho que ligar para ele 6 da manhã, meio-dia e meia-noite. Pelo amor de Deus, né? Jesus Cristo, meia-noite deve estar fazendo outra coisa, não é falar com você, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Terceiro princípio aqui, é necessário unir-se ao seu cônjuge. Vamos ler o verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É impossível se unir ao seu cônjuge sem deixar pai e mãe. Não tem como. Você tem que se divorciar dos pais para se unir ao seu cônjuge. E no hebraico, esse verbo traduzido como unir tem um sentido muito mais forte do que no português, porque ele significa soldar, fundir. Não há mais separação. É misturar ao ponto de não ter como separar. Irmão, é uma união muito forte. É uma solda, está fundida. Não há mais separação. Marido e mulher estão totalmente unidos, são inseparáveis. E quando essa união é quebrada, é a gente que se quebra. Porque não pode quebrar.
não diz o que Deus uniu, não separe o homem? É exatamente esse princípio. Não pode ser separado. Às vezes nós estamos quebrados porque quebramos algo que é proibido. E sabe por que algumas pessoas estão cogitando a separação? Porque ainda não se uniram de verdade. Não estão unidos de fato. Não está unido ao cônjuge. Queridos, casamento é uma relação que deve durar até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. O destino final da nossa vida conjugal é o céu, irmãos. É o céu. Então, é até que a morte nos separe. Pastor, não estou gostando. Quero separar. Então, ora para morrer. Que é a única forma, irmão. Você ora assim, Senhor, mata ela. Mata ele. Você não vai orar assim, vai? Também não vai se separar. Então, até o final da vida, ó, tá coladinho. Inclusive, dá um abraço nele e fala assim, tô junto contigo, miserável. Meu amorzinho, até o final, não tem jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está de fato unido ao seu cônjuge? Você está unido mesmo? Vocês caminham juntos? Não tem aquela fala, estou contigo e não? Você pode dizer isso sobre o seu casamento? Vocês são parceiros, vocês estão colados mesmo. Vocês são assim, inseparáveis. É claro que isso é construído, tá? Isso não é da noite para o dia, é uma construção. Mas nós precisamos nos unir. Irmãos, às vezes, no Rio acontecia isso, né? Você estava com os casais, irmão, acho que a maior vergonha alheia que eu sinto é quando um está falando mal do outro na minha frente. Ah, porque ele é bagunceiro, ele é enrolado com dinheiro, é não sei o quê, ela também é assim, e não sei o quê. Eu fico assim, você não entendeu uma coisa. Irmão, quando você fala mal do seu cônjuge, você está falando mal de quem? De você. Quem foi que escolheu? E quem é que está vivendo o casamento? Você. Você está falando mal de si. No público, irmão, tua mulher é a mulher de Provérbios 31, irmão. O homem, ele é o Dom Juan, ele é o maravilhoso. Agora, no privado, faz os ajustes. Vai ficar fazendo campanha ruim da tua casa? Pô? Para com isso. Dá agonia, irmão, quando vê isso acontecendo. Nós não podemos expor o outro, e isso é muito sério. Será que você tem protegido o seu cônjuge, até mesmo de familiares? Outra coisa, vocês saem sozinhos e tem tempo a dois. Uma vez eu conversei com um casal que estava com uns problemas, eu perguntei, qual foi a última vez que vocês saíram os dois? Eles disseram, pastor, desde que nossos filhos nasceram, nós não saímos sozinhos mais, só com os filhos. Quantos anos tem seus filhos? Um tem 13 e o outro tem 11. Aí eu falei, quer dizer que há 13 anos vocês não saem os dois sozinhos? É isso mesmo, pastor. Eu falei, então nós vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Pastor, mas quando a gente sai até sem graça, sem eles, o assunto é só eles. É mesmo. E quando eles forem embora, vai ter mais assunto, né? Não tem mais ligação, não tem mais conexão. Irmão, isso é assustador. Tem que ter na agenda, sair com a esposa, sair com o marido. Tem que colocar na agenda. Tem que cultivar o casamento. Isso é fundamental. Geralmente, o divórcio não é da noite para o dia, não, irmão. Ele começa a ser construído, nós vamos negligenciando coisas fundamentais. E você acha que para fazer uma viagem, você tem que ir para as Ilhas Maldivas, calma. Às vezes uma noite em Santa Teresa já resolve, irmão. Um fim de semana em Pedra Azul, em Guarapari, ou na tua casa mesmo, deixa os catarrentos com os outros aí, e vamos embora. Meu Deus! Será que vocês estão investindo? Será que estão levando a sério isso? Tem casal que só sai com outras pessoas, cercado de gente, ou só sai com um filho. Nós precisamos ajustar isso. Mas para se unir ao cônjuge, eu preciso primeiro me conhecer e depois conhecer o meu cônjuge. Você pode dizer hoje que você se conhece? E que você conhece o seu cônjuge? Você se conhece? Por exemplo, quais são as linguagens de amor que predominam na sua vida? Quem é que lê o livro, As 5 Linguagens de Amor? Todo casal tem que ler e todo solteiro também. E nem é meu livro. Então não estou ganhando nada em divulgar o livro aqui, que o conteúdo é bom, né? Embora o poder das crises seja assim.
patamar. Queridos, é um livro que fala que o amor é um idioma. E às vezes você fala, pastor, mas eu faço tudo por essa mulher e ela diz que não se sente amada. É claro, tu está falando que ama ela, mas a linguagem de amor dela é presente. Tu não dá um presente para ela, irmão. Minha mulher, presente. Orem por mim. Eu falo, te amo, abraço, toque físico, de tudo. Nossa, você não me ama não. Irmão, chega um presente, irmão. Pô, o melhor marido do mundo. Nossa. Hoje eu não consegui. Eu tive que sair cedo hoje. E ela estava bem cansada, eu não quis acordar ela para dar o Feliz Dia das Mães, né? Aí eu vim dar aula aqui na escola, tive que resolver umas coisas, eu fui chegar em casa meio-dia. Só recebi a mensagem dela. Estou esperando meu presente. Mas já estava tudo esquematizado, né? Tudo arrumadinho, né? Aí sorrisão, né? Mas tem gente que você vai dar presente e não vai gostar, porque a linguagem de amor dessa pessoa é tempo de qualidade. Não adianta dar presente, se você não passar tempo com ela, não se sente amado. Tem outras pessoas que é palavra de afirmação. Você dá presente, passa tempo, toca e fala, não gosta. Mas quando você fala assim, te fala, de todas as mulheres do mundo, você supera todas. Você é maravilhosa. Nossa, que vestido é esse? Quando você começa a elogiar, já era, ganhou. Então cada um, deixa eu te perguntar, quem conhece as suas linguagens de amor? Levanta a mão aí. E quem conhece a do cônjuge? Tem que conhecer. Outra coisa, lê o livro, gente. Tem, não sei se tem aqui na lojinha. Tem, não tem? Aí tem. Eu estou divulgando o Gary Chapman pra caramba hoje aqui, né? Mas vai lá. Compra lá. Então aproveita. Tem que fazer. Perfil comportamental. Você sabe qual é o seu? E sabe qual é o do seu cônjuge? Tem que saber, irmão. Se souber, pergunta para a Luísa. Aqui, tem que saber. Você está tentando mudar a pessoa que não vai mudar do jeito que você quer. Ah, pastor, ele é muito para frente. E, meu Deus do céu, irmão, vai ser para frente para o resto da vida. Ele só tem que administrar, né? Ah, pastor, nossa, mas não é que anda devagar, não. Anda para trás, pastor. Pelo amor de Deus. Jesus Cristo. Assim, pode até dar uma aceleradinha. Mas não vai ser como você quer. Tem que entender. Nossa, pastor, ele não esboça nenhuma reação, está tudo sempre bom para ele. Pelo amor de Deus, é estável, irmão. E vai ser pro resto da vida, irmão. Agora, quando tu irritar um estável, aí tu está com problema. Aí tu está com problema. Porque na hora que ele explodir, pastor, isso não é Bíblia? Isso é Bíblia? É Bíblia, irmão. Porque a gente tem que se conhecer, tem que conhecer os outros para saber se relacionar. Isso aqui é uma tarefa de casa para todos os casais da igreja. Isso é se unir ao cônjuge. Você precisa saber o que ele gosta, o que ela gosta, como de fato ele é, como de fato ela é. Se você não se casou ainda, preste atenção nesses detalhes para que você possa acertar na escolha. Preste atenção nisso tudo. Se você já casou e não foi feliz na escolha, agora administra isso. Muda algumas coisas, se aperfeiçoa. Isso é tão importante, porque essa é a única opção, irmão. Nós só temos uma opção, melhorar o nosso casamento. Nós não temos outra opção. O divórcio é uma ideia do inferno. Uma ideia do inferno, o divórcio. Mas a ideia de Deus é o casamento. Pastor, mas isso dá um trabalho absurdo. Você quer ter trabalho com o quê? Com o divórcio? Porque você tem trabalho para enriquecer, para prosperar, para ser o cara na tua carreira, mas não tem trabalho para cuidar do teu casamento? Tem que ter. E para isso requer tempo, nós precisamos trabalhar e nos dedicar nisso, misturar ao ponto de não ter como separar. Faz uma leitura, você está unido de fato ao seu cônjuge? Mas em quarto lugar, penúltimo lugar, um penúltimo princípio que eu trago aqui é, os dois precisam tornar-se uma só carne, deixar pai e mãe, unir-se ao seu cônjuge, e tornar-se uma só carne. Olha o verso 24 de novo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Querido, só é possível se tornar uma só carne, se antes você tiver deixado pai e mãe, tivesse unido ao seu cônjuge, então você pode consumar o casamento. O que o autor de Gênesis está dizendo é que não basta casar civilmente, não basta casar na igreja, o casal tem que casar na cama. Você pode repetir: o casal
Tem que casar na cama. Se você é solteiro, não fala nada ainda. Por favor. Porque a consumação carnal do casamento é indispensável. Olha os dados aqui, preste atenção nos dados. 6,9% dos casamentos são completamente sem sexo. 7% dos casais fazem sexo raramente ou nunca. 4,7% dos casais fazem sexo uma vez por mês. 35% dos casais fazem sexo de 2 a 3 vezes por mês. E os casais da atitude fazem dia sim, dia não. Tá aqui, irmão, IBGE aqui, ó. Irmão, comprovado. Olha aí. Estão estudando a gente, meu Deus. Tem informante aqui, ó. Estatística, irmão. Dia sim, dia não, meu Deus. Esse povo é demais. Esse povo é demais. Irmãos, a gente brinca, mas isso aqui é algo muito sério. Porque uma das maiores brechas que o diabo tem encontrado nos casamentos dentro da igreja é na vida sexual. E essa é uma realidade. E eu não sei se você sabe, mas o sexo é um presente de Deus para o casamento. Um presente de Deus. O problema é que muitas vezes isso parece que se tornou um tabu na igreja falar sobre esse assunto. Então todo mundo fala lá fora do jeito que quer, e a igreja que tem os princípios e valores da palavra não fala. E quando se fala que o sexo é um presente de Deus, você pensa numa roupa bordada que você ganhou da sua avó quando você tinha 12 anos no Natal, e você teve que usar só porque era presente da sua avó, mas era feia demais a roupa. Às vezes você está tratando o presente que Deus deu dessa forma. Porque você queria um iPhone, você queria um PlayStation, você não queria uma roupinha bordada. E o presente de Deus está ficando na estante. Ou você já trocou, ou você não está usando. Isso é tão sério que Paulo chega para a igreja de Corinto, no capítulo 7, verso 5, e diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Posso resumir o que Paulo está dizendo? Que o sexo pode ser para o casal uma porta aberta para o prazer ou uma porta aberta para o pecado. Como assim? Porque ele diz que um casal pode até ficar um tempo sem uma vida sexual ativa, se tiver 3 propósitos, ou melhor, se cumprir 3 direções. Primeiro, os 2 devem estar de acordo. Tem que ser um acordo entre marido e mulher. Segundo, o propósito deve ser a oração. E terceiro, não deve ser por muito tempo. Ah, pastor, nós estamos num propósito 6 meses sem sexo. Não é propósito de Deus não, tá? É da carne, estou falando para você. Estou falando diretamente. Não vem de Deus isso aí. Não vem de Deus. E isso é muito sério. Se não for assim, vai ser uma oportunidade para tentação. E é nessa área que está a origem para muitos problemas no casamento. Tem cônjuge que está impaciente, está irritado o tempo inteiro, porque a vida sexual não está funcionando. Às vezes, é a falta de parceria, não tem muita alegria na vida conjugal. E o pior é o divórcio que acontece em outro momento. Queridos, interromper a atividade sexual no casamento é uma brecha gigantesca para Satanás entrar. Gigantesca. É provocar a tentação. E isso é muito sério. Interromper a atividade sexual abre o caminho para o adultério, para a masturbação, para a pornografia. É uma verdade. É uma verdade. E eu não estou aqui dizendo que é justificável uma pessoa que cai nesses pecados porque a atividade sexual está interrompida no casamento. Eu não estou justificando, eu estou dizendo que há uma origem. Há uma origem para o problema que está acontecendo. Então não adianta eu tratar a ponta, eu tenho que tratar a origem. E isso é muito sério. Pastor, eu e meu marido, eu e minha esposa, nós temos um problema nessa área. Peça ajuda. E nós estamos aqui para ajudar você. Agora, uma outra coisa muito importante, que muita gente não entende sobre o sexo, é que o sexo é uma construção. Diga, uma construção.
Qual o problema hoje? Dizem que tem que fazer test drive para ver se dá certo, não dizem isso aí? Mas isso é uma mentira. Para quê? Para que quando você não gostar do test drive, você procure outros parceiros e você vá arrebentando a tua espiritualidade, as tuas emoções, o teu corpo. Tem que fazer test drive não, irmão. Porque o sexo é uma construção. Essa história de que a noite de núpcias é a melhor noite da vida é uma mentira, irmão. Porque vocês não se conhecem sexualmente ainda. É uma construção. Vai melhorando com o passar do tempo e com a prática. Vocês vão entendendo o que o outro gosta mais, qual que é a forma que o outro gosta, como é que funciona. É assim, é uma construção. Cada um é de um jeito. Tem gente que é melhor de noite, tem outros que é melhor durante o dia. Tem gente que de manhã, de tarde, de noite está tudo certo, né? É assim, é normal, é de cada um tem um jeito. E às vezes nós não respeitamos essa construção da vida sexual. Às vezes não há conversa. Você já conversou com seu cônjuge como é que você acha que tem que ser, como é que você gosta, como é que vocês gostam? Isso é muito importante ser conversado. Às vezes vocês começam ali conversando sobre o dia, como foi o dia, e começa, e vai avançando, e as coisas vão acontecendo. Isso tem que acontecer. Irmãos, algumas pessoas hoje estão travadas na vida sexual porque durante a sua história foram ensinadas que o sexo é como se fosse algo proibido. Algo proibido. E quando se casou não conseguiu virar essa chave e não está conseguindo se entregar. Se esse é o teu caso, que no nome de Jesus você possa ressignificar esse seu pensamento sobre isso e você possa ter uma vida sexual abençoada no seu casamento. Às vezes tem a ver com experiências traumáticas, que todo mundo pode ter tido, mas que o Senhor possa te curar nessa noite, amém? E que você possa abraçar uma vida sexual abençoada dentro do casamento. Isso tem que ser trabalhado, não pode desistir não, irmão. Nós temos que continuar, tem que mudar, tem que tratar. E se você aprender a resolver os problemas do seu casamento, você poderá ter sucesso, Você sabe por que às vezes não há sexo no casamento? Por causa de egoísmo. Porque ele prefere chegar em casa e jogar videogame, assistir jogo. Ela prefere ficar no Instagram ou ligar para a mãe de vídeo. E vocês estão ali, e a coisa não está acontecendo. Deixa eu falar, os solteiros não estão entendendo nada, que eles estão doidos para viver isso. Aí estou falando assim, não é possível. Não é possível. Infelizmente é. Eu sei porque quando eu falo solteiro, eu falo assim, né? Tem solteiro desse lado também, gente. Tem desse lado também aqui, ó, assim, ó. Assim, vem para cá também. Mas é complicado, irmãos. E isso é complicado demais mesmo. Deixa eu te falar, se na hora que vocês vão para a cama, literalmente a cama, vocês vão com o celular para ficar conferindo tudo, já estão atrapalhando a vida sexual. Porque não pode parar nem quando está do lado do marido. E deixa eu falar uma coisa, isso quando vocês vão dormir juntos, porque grande parte dos casais nem dormem no mesmo horário. Vai dormir um, o outro fica na sala, aí você fica lá, né, trabalhando, daqui a pouco vem uma aba ali no notebook que aparece, aí o sono não vem e começa. E a gente vai dando oportunidade. Não estou dizendo que todo dia dá para fazer isso, às vezes tem um dia que as tarefas são grandes, mas todo dia não tem esse momento de vocês deitarem juntos. Isso é muito sério. Não pode haver egoísmo. E todo casamento tem um cônjuge que tem mais apetite sexual. E quando você não valoriza isso, isso é injustiça. Porque ele só tem direito de dar à luz o prazer sexual dele com você. Você está empurrando ele, está empurrando ela para outras formas de satisfação sexual. É uma verdade. Isso é muito sério. Mais uma vez eu digo que eu não estou justificando, eu estou explicando o que pode acontecer. Porque nada justifica o pecado. E isso é sério demais. Casais que até hoje o filho dorme na cama junto com o casal. Está errado. Está errado. Vocês estão matando o casamento de vocês. Irmãos, se a gente não colocar limite, os filhos vão dormir para sempre na cama. Tem que colocar limite. Tem que colocar limite.
Tem que dizer, aqui é a cama do papai e da mamãe. É assim. E tem que ir trabalhando, tem que insistir, porque isso vai atrapalhando a vida sexual. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algo roubando a sua atenção do seu cônjuge? Tem algo roubando? Algumas últimas verdades sobre o sexo. O sexo deve ser pessoal. Você está com uma pessoa, não com um objeto. O sexo foi projetado para dar prazer. Ou seja, eu foco em dar prazer ao outro e naturalmente esse outro vai focar em dar prazer a mim. O sexo deve ser puro. O que é ser puro? É livre de outras influências. Ah não, pastor, eu assisto aqui uns filmezinhos assim para dar uma incrementada. Vai incrementar no inferno, irmão. É lá que você vai incrementar. É isso, isso é pecado. Isso é pecado, irmão. Você só tem que despertar apetite com a tua mulher, com o teu marido. É isso. Se não está acontecendo algo, está errado. Né? Dá uma caprichada também, né? Se arruma, né? Bota um perfumezinho, bota um cremezinho, né? Bota Pô, aquela camisola já tem 20 anos, pô, também. Brincadeira, né? Tua bisavó usou, passou para tua avó, depois para tua mãe, aí você está usando. Né? Camisola, pelo amor de Deus. É complicado, né? Então, assim, são coisas que parecem pequenas, mas que fazem muita diferença. O sexo deve ser puro, deve ser planejado. Não tem essa coisa de outros parceiros, swing. O que tem de casa de swing nessa cidade? Irmão, fica longe. Orgias, parceiros do mesmo sexo. Não existe isso. Deus não aprova isso. Tem que tomar cuidado. Mas a última direção é: o sexo deve ser uma prioridade. O sexo não é um negocinho assim que de vez em quando acontece, não. Tem que ser uma prioridade. Vocês têm que priorizar a vida sexual. Você tem que estar, não precisa botar na agenda assim, não. Ó, 5h30 da manhã. Porque também aí é forçar a barra demais, né? Mas tem que ser uma prioridade. Posso resumir? O casal tem que casar na cama. Ok? Eu sei que daqui a uns 9 meses vai vir um monte de criança aí. Mas isso é benção. Mas em último lugar, inclusive essa semana já 3 casais vieram falar comigo: pastor, está vindo mais um. Né? Glória a Deus por isso. Inclusive essa igreja eu acho que tem um chamado para povoar a terra mesmo. Né? Mas em último lugar, além de deixar pai e mãe, unir-se ao cônjuge, se tornar ambos uma só carne, a intimidade precisa ser profunda. Diga, profunda. Olha o verso 25. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Para Adão e Eva, nem fazia diferença o fato de eles estarem nus, porque eles não tinham vergonha um do outro. Sabe quando o casal não tem vergonha um do outro? Não tem vergonha de falar o que pensa, o que sente, o que está passando ali naquele momento. Intimidade profunda. Pastor, mas intimidade não é sexo? Irmão, tem casal que tem a vida sexual ativa, mas não tem intimidade. Porque a única intimidade que tem é na vida sexual. Mas não tem diálogo, não tem parceria, não caminham debaixo de uma mesma missão, não estão unidos de fato como podem se unir. Não há comunicação, não há profundidade. Em alguns casamentos, parece que alguns assuntos são proibidos. E tem gente que fala assim: pastor, isso eu não posso falar com ela não, que senão dá briga. Está errado. Está errado. Porque nós temos intimidade e a gente tem que poder falar o que a gente pensa, o que a gente sente. Tem que poder falar. Ah, pastor, mas se eu tocar nisso, é a 3ª guerra mundial lá em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Toda pendência no seu casamento que você não resolve, uma hora vai te encontrar. Estou te avisando. E não é declaração de caos. É só uma constatação de um fato. Vai te encontrar. Vai te encontrar. E uma hora o caldo entorna, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é casado. Tem algum assunto sobre o qual vocês não podem conversar, porque senão dá briga? É esse assunto que vocês têm que resolver. Vocês têm que fechar essa situação.
O texto conta que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Intimidade não é apenas intimidade de pele quando tira a roupa no quarto, mas é intimidade de coração, de alma. É conhecer o mapa afetivo do seu cônjuge. É entender o que é importante para ele. Tem que ter diálogo, confiança. Você quer saber se vocês têm intimidade? Algumas coisas você pode procurar para saber. Vocês têm comunicação aberta e honesta? Vocês falam mesmo o que tem que ser falado? Ou fica pisando em ovos em alguns assuntos? Porque se isso é um fato, a intimidade não é profunda. Vocês têm aceitação incondicional? Você se sente aceita pelo seu marido, do jeito que você é? Você se sente aceito pela sua esposa, do jeito que você é? Deixa eu te falar uma coisa, que eu sempre falo para os casais aqui na igreja. O momento dos votos no casamento não é cumprimento de protocolo, tá? Queria que você entendesse isso. Aquilo ali é uma declaração no mundo físico e no mundo espiritual. É uma declaração. E quando você declara os seus votos e se casa, sabe o que você está dizendo? Eu te aceito do jeito que você é. Então, se para o resto da sua vida você for do mesmo jeito que você é hoje, eu vou continuar te aceitando. Quem está entendendo, gente? Porque tem casal que chega no gabinete e fala: pastor, se ela não mudar isso, eu me separo. Eu falei: então você é mentiroso, porque você disse que aceitava ela do jeito que ela é. Quem está entendendo isso aqui, gente? Irmão, é claro que a pessoa pode melhorar, mas nós já assinamos o contrato. Você é assim, você tem essa pintinha aqui, você tem as gordurinhas a mais aqui, entendeu? O seu cabelo é desse jeito, a sua relação com a sua família é assim, você lida com o dinheiro dessa forma, você entende o ministério desse jeito. Eu estou assinando o contrato com você desse jeito, e eu prometo ser fiel a você desse jeito até que a morte nos separe. É o que significa casamento. É o que significa casamento. A aceitação incondicional. Para de querer mudar o que o outro não vai mudar. É um compromisso inegociável. Inegociável. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual seria o maior sonho do seu cônjuge? Você sabe dizer? Hoje, qual é o maior sonho dele? Qual é o maior sonho dela? Quais são os 3 melhores amigos dele ou dela? Você sabe responder isso? Aquelas perguntas de chá antes de casar, né? Você sabe dizer isso? Qual é a maior carência, necessidade dessa pessoa, do seu cônjuge nesse momento? Você sabe dizer? Pastor, é isso. É isso. O que é que ele mais gosta de comer? O que é que ela mais gosta de comer? Pastor, nem sei, que ela come de tudo, pastor. E come o tempo todo, pastor. Ela fica lendo aquele versículo: tudo que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Essa mulher é uma leoa para comer, pastor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você sabia que tem marido que não sabe o número que a mulher calça? Sabe nem o manequim, irmão. Pelo amor de Deus. Para comprar presente é uma luta. Tem que ligar para todo mundo. É complicado. Tem que ter intimidade profunda. Intimidade profunda é uma construção. No teu primeiro encontro com ele e com ela, vocês nem sabiam o que falar direito, porque você não se conhecia. Você não sabe o que ela gosta. Você pediu risoto de camarão, pode mandar. Nem sabia que ele era alérgico a camarão. Primeiro ele passou uma vergonha, ainda pagou caro ainda. Mas você não conhecia. Mas sabe qual é o problema? Tem gente que está pedindo risoto de camarão até hoje para o cônjuge que é alérgico. Porque até hoje você não conhece com intimidade. E isso machuca ele, isso machuca ela. E isso está atrapalhando o seu casamento. Isso é tão sério. Irmão, um casamento blindado entende que é necessário deixar pai e mãe. Depois que eu deixo pai e mãe, eu me uno de verdade. É uma fundição, eu estou misturado. É uma mistura que não tem como ser separada. Eu estou aliançado até que a morte nos separe. O destino do nosso casamento é o céu. Ele termina na eternidade com Cristo. Depois que isso acontece, eu consumo carnalmente o casamento. E a partir daí, eu começo a desenvolver intimidade profunda. Intimidade profunda. Essas foram as direções que Deus deu à primeira família da história. O primeiro casamento da história, Adão e Eva. Quando você vai em Efésios 5, de 21 em diante, Paulo reforça a mesma
instrução à igreja que se reunia em Éfeso. Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que valia no Antigo Testamento, vale no Novo Testamento, vale para mim e vale para você. Só tem um problema. Adão e Eva esqueceram de uma ferramenta fundamental da blindagem. Eles começaram muito bem, mas chegou uma hora que a presença de Deus não era mais uma prioridade para eles. A serpente começa a falar e eles começam a ouvir. O casamento deles desanda. E você sabe como é que foi essa história. A principal blindagem do nosso casamento é a presença de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos do Senhor. Esse é o momento de renovação da aliança no seu casamento. Esse é o momento de você, solteiro, orar pela sua escolha, orar pelo seu futuro marido, por sua futura esposa. Esse é o momento para isso acontecer. Então, se você reconhece que tem algo que você tem que ajustar na sua vida conjugal, fica de pé aí. E eu vou orar por você, assim como eu orei por cada um dos casais na primeira celebração. Isso aí, pode ficar, isso mesmo. É você e Deus agora. É você e Deus. É você e Deus. Essa tua atitude é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. Você vai dar as mãos